Oi, bem-vindo mais uma vez ao canal Memorial de Adoração. Hoje nós estamos com minha amiga Letícia, que vai compartilhar um pouquinho do que o Deus tem feito na vida dela. Letícia, começa aí, como que aconteceu, o que que é... Hoje eu quero compartilhar, né, a nossa promessa que faz uma semana aí que se cumpriu depois de 5 anos. Deus foi fiel e a gente viu que o que Ele promete Ele cumpre, né? E a gente está muito feliz porque essa promessa é o nosso green card, né? Foi aprovado e nesse processo a gente viu a mão de Deus desde o início. Então, quando a gente entrou com esse processo, é, o, o Igor olhou para mim e falou assim: não dá para fazer, é muito caro. E eu falei assim para ele, não, eu quero ficar legal nesse país. Eu já tô cansada de estudar, porque eu era estudante na época, e aí estudar, trabalhar não é fácil. E aí eu falei, a gente vai fazer. E realmente não tendo nada, só que a mão de Deus estava o tempo todo, porque era a vontade dele. Então ele supriu a nossa vida financeira. Então não faltou nada, o nosso documento chegou no final e já estava pago antes mesmo de, sabe assim, de ser aprovado. Então, assim, Deus foi fiel desde o início, então não deixou faltar nada. E aí, durante esse processo, a gente precisou ficar separado, né? Porque eu fui para o Arkansas, o Igor ficou em Boston. Mas durante esse processo também, do Igor ficar em Boston e eu lá, foi muito importante, porque o Igor, ele se tornou mais independente, né? Porque a gente saiu do Brasil e já veio direto para os Estados Unidos. E você fala quando você saiu do Brasil, vocês tipo recém-casados, né? Ah, Isso, entendi. recém-casado. Recém-casado, então a gente casou e já veio. Então a gente não teve lua de mel, a gente não teve aquela coisa toda, né? Então foi muito rápido. Então foi o casamento junto com a vida de imigrante, que não é fácil, né? Você sabe. Então, assim, foi tudo muito junto. Então, assim, eu tentava, né, tipo assim, suplir, fazer tudo. E aí, quando o Igor ficou sozinho, ele teve essa independência, sabe? De fazer mais as coisas, de ir mais atrás. Porque antes, né, pelo fato de eu ter vindo sem pai, minha mãe ter criado, então eu vi muito assim, a minha mãe abraçava tudo e eu fazia tudo isso. Só que foi muito bom, porque nesse processo, igual eu falo, Deus foi fazendo o que ele tinha que fazer na nossa vida, como casal também. Exato. Então, ele ficou mais independente, resolvia mais as coisas para nós. Depois, depois do Arkansas, veio a proposta de vir para Tampa, que é onde a gente está agora, né? E quando veio a proposta para Tampa, eu cheguei no Igor e falei, Igor, o que você acha de Tampa? Aí ele falou, ele nem pensou, ele falou, bora. Aí eu falei, aí, tipo, todo mundo pergunta, como vocês veio parar em Tampa? Eu falei, não sei, tipo, foi o Senhor, porque a gente tava em Boston, a gente visitou algumas igrejas, a gente, né, tentou algumas coisas. O Igor, ele caminhava comigo, sabe? Ele caminhava, me seguia, eu vou falar assim, né? Porque lá no Brasil eu era líder de jovens, só que eu queria que o Igor tivesse o encontro dele. Só que foi em Tampa, onde o Senhor nos trouxe, que as coisas começaram a acontecer, sabe? Ele se batizou, hoje eu vejo meu marido ajoelhando para orar, fazendo jejum de 3 dias. Uau. Então, assim, esse processo teve a mão de Deus o tempo todo, tinha um propósito. Uau. Então, quando a gente recebeu a aprovação de domingo até agora, né, toda hora que a gente fecha os olhos, o Senhor nos mostra tudo que ele fez até aqui, através desse processo. Então, quando o Senhor, ele tem um propósito, a gente aprende durante a caminhada, né, minha amiga? Eu acho assim que foi tão incrível, porque faz uma semana que você teve esse resultado. Mas foram 5 anos de processo. Foi. Né? Às vezes a gente quer uma resposta imediata, a gente quer que Deus fala, meu Deus, o Senhor me deu a promessa, cadê esse negócio, né? E demora. E olha só, gente, que coisa mais linda, porque eu tenho acompanhado a Letícia, eu acho que o quê? Uns 2 anos? 2 anos, né? Uns 2 anos. E a gente tem visto mesmo o crescimento dela
do marido, buscando o Senhor, mas por quê? Porque estavam esperando no Senhor. Então, o tempo de espera é dolorido, é doloroso, muito. mas o Senhor está trabalhando. Agora, Blay, conta um pouquinho pra gente, porque foi assim incrível a mudança. Você recebeu aprovação no mesmo dia, praticamente tinham pessoas chegando até você que Deus já Tinha, estava colocando, né, sim, no seu caminho para orar, abençoar. É o que eu falei da outra vez. Às vezes a gente passa por situações que Deus também vai permitir a gente encorajar outras pessoas. Né? Então sim, conta um pouquinho pra gente, como que foi assim? Você recebeu sim, aí daqui a pouco um monte de gente já foi. chegando e Foi. Eu até recebi, eu até publiquei essa é uma mensagem hoje, porque eu conheci uma dessas pessoas, eu conheci por causa do meu trabalho, e ela ali toda desesperada por causa da documentação, eu falei para ela, eu quero orar por você, porque a mesma bênção que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu quero liberar sobre você. E ali eu orei por ela. E hoje na mensagem, quando eu agradeci por ela ter confiado no meu trabalho, né? Ela me escreveu: você foi enviada do Senhor para minha vida. Obrigado por tudo que você fez até agora. E eu falei assim, a hora que eu vi aquela mensagem, já comecei a chorar, né? Que a gente fica emocionado com o Senhor ver. Então é sobre isso, né? É sobre fazer aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E sim, quando a gente passa por algo, é para a gente ter autoridade naquilo de abençoar outras pessoas. Que não é para ficar em nós, é para a gente passar aquilo. E já que o que eu achei mais bonito quando eu recebi a aprovação é porque eu tive um sonho antes. E aí foi muito especial para mim, porque na noite, numa noite anterior, né, na sexta-feira para o sábado, eu sonhei que eu estava gerando. Que era um menino e eu passava a mão na barriga e falava assim: olha, filho, que lindo. Tinha uma menina, eu enxergava uma menina na minha frente, ela era linda. E o Igor do meu lado. E aí, quando eu acordei, naquela coisa que a gente sempre fala, quando você sonha, é alguém que tá grávido, né? Coloquei no grupo da família, falando assim: alguém tá grávido. Só que eu fui pro chat GBT, né? Aí eu falei: meu chat GBT é mais convertido que eu. ele crê mais que você. Porque ele falou assim: quando você sonha que tá gerando, é porque algo que você está esperando muito tempo tá para nascer. E aí eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça e ele ainda me deu um versículo que foi em Eclesiastes, que tudo se faz formoso, né? 3:11, tudo se faz formoso no seu devido tempo. E aí, ok, fiquei com aquele versículo, acordei de manhã, fiz tudo que eu tinha que fazer, tava na piscina do meu apartamento, né? E aí eu peguei o celular de costume, abri o aplicativo, olhei, tava lá, aprovado. Eu falei, não, mentira. Aí saí, carreguei de novo, falei, será que é isso mesmo? E comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, a primeira coisa que eu queria fazer era ajoelhar. Era falar com o Senhor, sabe? Não... E aí eu falei, gente, eu preciso sair daqui, senão eu vou passar mal, porque os americanos vão achar que eu tô passando mal, né? Não sei saber. E as lágrimas corriam. E aí, quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei e falei, Senhor, isso aqui é teu. Obrigado. Obrigado por ter se revelado. Porque eu não sabia se eu chorava porque eu lembrei do sonho ou se eu chorava pela aprovação. Exato. Porque é muito lindo quando o Senhor nos revela. Exato. Porque aí você vê a intimidade que você está tendo. Eu acho que é isso que a gente busca todos os dias. O que eu busco todos os dias é essa intimidade. Então, assim, nada me vale se eu não tiver intimidade com o Senhor, entendeu? Se eu não tiver... ele poderia sim, sabe? Não, é óbvio que não era do meu querer. Exato. Mas ele podia ter me revelado que queria a gente de volta pro Brasil. Só que tá tudo bem, que é sobre ele, tudo é para ele, então ele teria um propósito no Brasil. Mas para a glória e honra do Senhor, ele tem um propósito aqui na nossa vida. Assim como foi esse documento, foi a nossa vinda também. E tudo foi a mão do Senhor. Tudo foi a mão do Senhor, né? Até aqui, então, a gente está feliz com o que Deus, o Senhor fez e por ele ter se revelado a nós que o milagre ia nascer. E aí, no dia da oração na segunda-feira, quando eu contei esse milagre para as meninas, a Maris falou para mim assim: Lê, você viu que você sonhou com gravidez. Não é só o fato de ter gerado o milagre, mas porque quando a gente gera, quando tá para nascer, dói. E aí eu falei, é verdade. Então, assim, o Senhor mostrou para mim, doeu, mas valeu a pena. Exato.
Desculpa, eu só ia te falar, eu acho que um versículo que me faz lembrar muito mesmo é sobre isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as Sim. demais coisas vão ser acrescentadas. E eu vi isso muito na sua vida, Amém. né? Nesses últimos 2 anos, sua dedicação mesmo ao Senhor, buscando. E claro que a gente está pedindo pelo Green Card, orando, Sim. mas assim, a sua entrega ao Senhor fez com que ele falasse, filha, eu vou cuidar de você. E como você Sim. falou, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente está alinhado com o Senhor, até o não dele é Sim. para nossa bênção. Mas em Sim. nome de Jesus, o seu vai ser um sim também. Né? E se você está precisando de oração, gostaria de compartilhar um testemunho, manda aqui mensagem. A gente está aqui para orar por você. A Letícia é do nosso grupo de oração. A gente está orando junto, então a gente está orando aqui por você também. Então, qualquer coisa, manda mensagem, a gente está aqui e que Deus te abençoe. Letícia, quer falar alguma coisa mais para os nossos Sim. amigos? Eu quero deixar uma reflexão mesmo, que se eu tiver que falar hoje para qualquer pessoa que estiver entrando num propósito, cala as vozes que estão do seu lado. Amém. Porque vozes virão. Muitas pessoas no começo falaram, não vai dar certo, esse processo não vai dar certo. Nos últimos dias, até meu Instagram começou a entregar países diferentes. Eu falei, Jesus, será que o Senhor quer que eu saia desse país? Pessoas falando, né, tá demorando, não vai sair. E aí eu calei as vozes. Eu precisei calar as vozes. Então, se eu tiver que deixar uma reflexão aqui, é sobre calar as vozes e ouvir só a voz do Senhor. Amém, amém. Gente, vocês têm uma semana abençoada. Por favor, curte, compartilha e a gente se vê no próximo testemunho. Fiquem com Deus.